Dosimetria da pena, o que e quando alegar. Esse costuma ser um grande tormento na faculdade. Os alunos ainda estão muito no início do estudo do direito penal e é muito comum você confundir os conceitos que são inerentes ao estudo da dosimetria da pena. Por outro lado, ainda não existe uma maturidade no estudo do direito penal e do processo penal que te permita realmente entender esses conceitos. Aí chega a hora de advogar, ou chega a prova da OAB e você está perdida em relação à dosimetria da pena. Então vamos lá, vamos entender e tirar esse mito de que dosimetria da pena é uma grande dificuldade. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista no Rio de Janeiro, coordeno vários cursos do Instituto Direito Penal Brasileiro, como curso de segunda fase para a OAB, curso de prática na advocacia criminal, pós-graduação em prática penal e tantos outros. Eu vou deixar o link aqui para você conhecer os nossos cursos. Mas vamos lá. A dosimetria da pena, ela é realizada no momento da sentença criminal, quando o juiz condena. Então, o juiz, ele julga procedente o pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia e condena o réu nas penas do artigo do crime de furto, do crime de roubo, do crime de estupro de vulnerável, enfim, aquele crime pelo qual a pessoa foi julgada. Quando ele condena, ele passa então a realizar a dosimetria da pena. Tanto que se você olhar para uma sentença criminal, a parte da decisão ela vem dessa forma. Então, isto posto, julgo procedente o pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia para condenar o réu nas penas do artigo 155 do Código Penal, por exemplo, passo então a realizar a dosimetria da pena. E o juiz ele vai então dividir aquela parte da sentença basicamente em 3 pontos. Por quê? Porque o nosso Código Penal, no artigo 68, ele adota o chamado critério trifásico da dosimetria da pena. Isso significa que a pena ela vai ser aplicada pelo juiz em 3 fases. Primeira fase, que são as denominadas circunstâncias judiciais, que estão no artigo 59 do Código Penal. Segunda fase, que eu digo que tem um método mnemônico para você guardar isso, número 2, segunda fase, 2 palavras. Circunstâncias agravantes, circunstâncias atenuantes. Estão a partir do artigo 61. De preferência, conforme eu for falando nesse vídeo dos artigos, procura fazer uma pausa e dar uma olhadinha neles, porque você vai introjetar melhor. Combinado? E na terceira fase, método mnemônico também. Terceira fase, 3 palavras. Causas de aumento, causas de diminuição. Bem, onde elas estão? Essas últimas, que fazem parte da terceira fase da dosimetria da pena, elas estão, na verdade, espalhadas ao longo do nosso Código Penal. Seja na parte geral, seja na parte especial. Então, vou te dar alguns exemplos. A tentativa, artigo 14 do nosso Código Penal, inciso 2 e seu parágrafo. A tentativa, ela na verdade é uma causa de diminuição da pena. Sempre que você lê uma fração, a pena reduz-se de tanto a tanto, a pena será reduzida de tanto a tanto, você tem uma causa de diminuição. E com essa natureza jurídica, isso significa que ela será reconhecida, portanto, na terceira fase da dosimetria da pena. Se você tem uma causa que aumenta a pena, ou seja, uma fração, aumenta-se a pena de tanto a tanto, ou simplesmente aumenta-se a pena de tanto. Você pode ter, por exemplo, causas de aumento de pena em relação a alguns crimes. Então, nós temos no roubo, por exemplo, causa de aumento de pena. Nós temos no homicídio, causa de aumento de pena. É diferente de qualificadora. Na qualificadora, você tem uma nova escala penal. Se você olha, por exemplo, para o homicídio qualificado, 121, parágrafo 2º, o que você vai enxergar ali? Uma nova pena, maior que a do caput. No homicídio qualificado, por exemplo, você tem uma pena de 12 a 30 anos. Isso é uma forma qualificada. Para o juiz aplicar a pena, ele parte daí. Essa é a pena do crime. Ele vai partir dela, 12 a 30 anos, na verdade ele parte do mínimo, para realizar a dosimetria da pena. Se não tiver nada contrário ao réu, a pena ficará no mínimo legal, ficará em 12 anos. Então, na verdade, causa de aumento não se confunde com qualificadora. Como você identifica? Qualificadora é uma nova escala penal. Causa de aumento, você tem uma fração que aumenta a pena. Aumenta-se a pena de tanto, aumenta-se a pena de tanto a tanto. E aí sim, você vai considerar na terceira fase da dosimetria da pena. Dentro desse critério trifásico, cabe uma pergunta muito importante que é: mas onde que o advogado criminalista vai falar sobre dosimetria da pena? Principalmente em 2 momentos. Ele fala de dosimetria da pena em suas alegações finais, seja alegações finais orais na audiência de instrução criminal. Inclusive a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Não deixa de se inscrever aqui no canal para você poder acompanhar todos esses vídeos, receber notificações, participar das aulas ao vivo toda terça-feira às 19 horas.
Então, quando o juiz ele realiza a dosimetria da pena, que é na sentença, o advogado já pensa nisso na hora das suas alegações finais, seja por escrito, seja de forma oral. Então, ele já fala da dosimetria da pena para que, caso venha uma sentença condenatória, ele não espera isso, ele quer uma sentença de absolvição, mas caso venha a sentença condenatória, que ela venha com a melhor ou com a menor pena. E por isso ele fala de dosimetria. E tem que ter um domínio muito bom para falar de dosimetria da pena. Portanto, se você fez a faculdade de Direito, depois não estudou mais dosimetria da pena, eu recomendo fortemente que você faça isso. Não basta aquele conhecimento aproximado, você não pode fazer uma boa defesa. Você tem que conhecer a fundo. E também no recurso de apelação. Porque você tem a sentença, em que o juiz vai realizar a dosimetria da pena se ele condenou o seu cliente. E você tem que conseguir identificar muito bem, inclusive com abordagem jurisprudencial, ou seja, conhecer a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, para ter condições, em um caso concreto, de atacar aquela determinada sentença condenatória e falar, olha, não, aqui não é caso de reincidência na segunda fase, aqui não é caso de maus antecedentes na primeira fase como circunstância judicial, olha, aqui tem um posicionamento jurisprudencial que afasta essa causa de aumento que foi reconhecida. Então, esses são os dois principais momentos. Não é que você não possa falar de dosimetria em outros. Por exemplo, numa ação de revisão criminal, pode ser que você faça ação de revisão criminal para reduzir a pena. Mas os dois momentos mais tradicionais e mais comuns em que o advogado criminalista tem que abordar muito a dosimetria da pena são esses dois: alegações finais e apelação. E na resposta à acusação, você alega a dosimetria da pena? Não, de forma nenhuma. Porque na resposta à acusação, que é aquela primeira manifestação da defesa, logo após a citação do réu, você quer absolvição sumária. Ou seja, você quer um julgamento antecipado da lide no processo penal. E você só alega aquilo que faz parte do artigo 397 do CPP, aquilo que pode conduzir à absolvição sumária do seu cliente. Se não está ali, você não alega. Então, dosimetria da pena? Jamais, em resposta à acusação. E olha, se você já é nosso aluno no IDPB, onde é que nós estudamos isso de maneira muito aprofundada? Temos um módulo inteiro sobre dosimetria da pena, no nosso curso completo de Direito Penal, que nada mais é que um curso de teses de mérito na advocacia criminal, onde você aprende não só dosimetria, mas todas as demais teses de mérito. E o legal, a boa notícia, é que quando você se inscreve no acesso vitalício do curso de prática, que eu vou deixar o link para você, você ganha esse curso completo de Direito Penal. Essa oportunidade ainda está ativa, então, quem sabe, esse é um bom momento para você aproveitar. Foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo, espero que você tenha gostado e até o próximo.